Orando com o Santo do Dia, 10 de setembro, celebramos hoje um santo agostiniano, São Nicolau de Tolentino, um religioso. São Nicolau, um eremita, um místico tremendo. São Nicolau de Tolentino nasceu em Castelo de Santo Ângelo, atual Santo Ângelo em Póntano, em 1245 e morreu em Tolentino a 10 de setembro de 1305. Frei Pedro de Monte Rubiano foi um dos seus biógrafos e ele conta uma série de singularidades e experiências sobre a canonização de São Nicolau. O processo de canonização começou 20 anos após sua morte e durou até 1446. Foi um processo longo para os padrões atuais, mas o impressionante é que foram declarados autênticos simplesmente mais de 301 milagres. Não é impressionante? São Tomás de Tolentino, ou melhor, São Nicolau de Tolentino, é um dos santos mais prodigiosos da Igreja. A vida deste grande taumaturgo é um tecido de milagres e prodígios raramente encontrado em outro santo. O Papa Eugênio IV disse: não houve santo desde o tempo dos apóstolos que superasse a São Nicolau de Tolentino em número e grandeza de milagres. E dentre as obras de caridade do grande santo, a principal era o socorro às almas do purgatório. Ele fez-se o protetor e o advogado. Aliás, ele é conhecido como advogado das almas do purgatório. Mas também ele é invocado pelos que sofrem injustiças, pelos que são oprimidos na vida, na liberdade, e também é invocado como protetor da maternidade, da infância, da boa morte e também invocado como contra incêndios e epidemias. São Nicolau de Tolentino foi um asceta, um místico austero, mas não excêntrico. Era rigorosíssimo consigo mesmo, mas suave e delicado com todos. Ingressou entre os agostinianos em 1256 e foi ordenado sacerdote em 1269 em Cingoli. Após 6 anos de peregrinação por várias cidades, teve morada definitiva em Tolentino, onde desenvolveu seu apostolado, principalmente no confessionário. Mas uma coisa que chama a atenção em São Tomás de Tolentino é o rigor com que ele vivia a vida religiosa. Duas coisas são muito fortes nele: a obediência incondicional e o desapego absoluto de bens terrenos e sua profunda modéstia. Isso caracterizam a alma deste grande santo. Sob seu modesto burel, o exemplo religioso teceu na humildade preciosa trama da santidade, a ponto de fazê-lo exclamar na hora da morte: vejo meu Senhor Jesus Cristo, sua mãe e Santo Agostinho, que me dizem: bravo, servo bom e fiel. Ainda que nada aparecesse externamente das severas penitências a que se submetia, sabemos pelos testemunhos dos seus confrades que 4 dias da semana seu alimento consistia em pão e água, e nos 3 dias restantes nunca tocava em alimentos substanciosos, como carne
ovos, laticínios ou frutas. Reduzia o sono a 3, 4 horas para dedicar o resto da noite à oração. Extraordinário, um místico tremendo. E esses são testemunhos de confrades, porque ele não externava isso. Ele vivia isso de uma forma natural, sem chamar atenção, mas natural, que você convive num convento com um frade, você sabe aquilo que se passa. Mas uma coisa importante realçar sobre a obediência de São Nicolau. Teve um momento que ele fazia tantos milagres e era tão procurado que aquilo começou a perturbar um pouco a vida do convento, a vida de oração. Eles eram eremitas. E então o superior proibiu, colocou um voto de obediência a Nicolau, que ele não fizesse mais milagres, para parar um pouco aquilo. E um dia, andando pela rua, Nicolau viu um homem que despencou de um andaime nas alturas, e ele então paralisou aquele homem no ar e foi pedir ao superior autorização para salvar aquele homem, dado o grau da obediência nele. Outra coisa impressionante nele é o seu sonho, a sua visão. Vamos contar um pouco, porque aqui está o fundamento, por que ele é invocado como advogado das almas do purgatório. Então vamos ver. Dizem aqui, São Nicolau havia orado muito e feito muita penitência, maltratando o corpo inocente com duras disciplinas. Resolveu tomar uma hora de repouso sobre um leito duro. Mal havia começado a dormir, quando foi despertado por gemidos lancinantes e doloridos, como nunca ouvira iguais. Uma voz gemia: Irmão Nicolau, homem de Deus, olha-me por favor, não me conheces? Diz-me quem és, diz o santo, eu quero ajudar-te, que posso fazer para te aliviar? E uma sombra pálida se movia no ar. Ah, Nicolau, eis aqui o teu caríssimo irmão, Frei Peregrino de Ossino. Há muito tempo que estou atormentado nas chamas do purgatório, onde me encontro pela misericórdia de Deus, devido aos teus grandes méritos, embora os meus pecados me tenham valido a condenação eterna. Se celebrares amanhã por mim o santo sacrifício da missa, amanhã mesmo eu me livrarei. Cheio de amargura, o coração de Nicolau parecia estalar de dor. Viu que a obediência não lhe permitiria celebrar aquela missa. Meu irmão Jesus Cristo, por seu preciosíssimo sangue, te seja propício, mas não posso te atender, pois sou obrigado pela obediência a celebrar esta semana toda nas intenções da comunidade. O venerável padre então queria me acompanhar, já que os meus tormentos não te comovem para a Santa Missa, verás o sofrimento das multidões de pobres almas que imploram teu sufrágio. Em poucos instantes o santo se viu levado ao alto de uma montanha, banhada de luz e cheia de beleza, mas aos pés desse monte, num imenso vale, um espetáculo triste encheu de horror ao santo. Multidões de almas se retorciam de dor num braseiro imenso e gemiam de cortar o coração. Ao perceberem o santo no alto da montanha, bradavam suplicantes, estendendo os braços e pedindo misericórdia e socorro,
Padre Nicolau, diz Frei Peregrino, tem piedade destas pobres almas que imploram teu socorro. Se celebrares a Santa Missa por nós, quase todas sairemos libertadas de nossos dolorosos e terríveis tormentos. Nicolau não pôde se conter. Como Moisés, passou a noite com os braços estendidos em cruz, implorando misericórdia. Depois foi ter com o superior e contou a visão. Obteve licença para celebrar a Santa Missa durante 7 dias em seguida, 7 dias seguidos, aliás, pelas almas do purgatório. E Frei Peregrino, durante a missa do santo, apareceu-lhe resplandecente de glória, cercado de uma multidão de almas libertadas do purgatório que subiam ao céu. Desde então veio a São Nicolau o título de protetor e advogado das almas do purgatório. Dessa visão também e da missa que ele celebrou, vem o piedoso costume de celebrar as missas de mandar celebrar a missa de 7 dias, ou mais ainda, de celebrar 7 dias por aquela alma, que é uma tradição ainda mais forte do que só a missa de 7º dia. E vem daí, celebrar 7 dias consecutivos pelas almas dos defuntos queridos que a gente coloca, pede, reza. Então você percebe o porquê que São Nicolau de Tolentino é invocado como advogado das almas. De fato, um santo prodigioso de grande santidade. Após as horas longas que ele passava no confessionário diariamente, ele fazia visitas às casas dos pobres, para os quais, com a licença dos superiores, tinha constituído um modesto fundo de onde tirava o necessário nos casos mais urgentes para ajudar aqueles pobres. Até os prodígios feitos durante a vida e, sobretudo, depois da morte, tinham o fim de aliviar a miséria humana. 40 anos após a morte, seu corpo foi encontrado incorrupto. Nessa oportunidade, cortaram-lhe os braços e das feridas jorrou copioso sangue, conservados em custódias de prata desde o século XV. Os braços tiveram periódicas efusões de sangue. Isso contribuiu para a difusão do culto a São Nicolau de Tolentino, tanto na Europa como nas Américas. Mas você vê que é um santo que merece ser conhecido. Então procure ler, conhecer e ter a devoção com São Tomás de Tolentino. Mas o importante agora é que nós vamos rezar com ele. A oração de São Nicolau de Tolentino. Ó glorioso taumaturgo e protetor das almas do purgatório, São Nicolau de Tolentino, com todo o afeto de minha alma, te rogo que interponhas tua poderosa intercessão em favor dessas almas benditas, em especial da alma, e aí você coloca o nome daquela alma pela qual você reza. Tem pessoas que têm a devoção de rezar todos os dias a oração de São Tomás de Tolentino, pedindo a intercessão dele pelas almas do purgatório. Às vezes a gente não sabe se está, se não está, mas a pessoa diz, e se você não sabe se a alma está no purgatório, reze sim,
a oração vai fazer bem. Se já está no céu, bendito seja Deus. Então, aí coloca o nome da pessoa e diz: conseguindo da divina clemência a remissão de todos os seus pecados e suas penas, para que, saindo daquele tenebroso cárcere de dores, possam ter no céu a visão beatífica de Deus. E aí conclui a oração rezando: e a mim, teu devoto servo, aí diz seu nome, no meu caso, Padre Antônio, alcançai-me, ó grande santo, a mais viva compaixão e a mais ardente caridade, principalmente para com aquelas e daquelas almas queridas. Amém? São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. São Nicolau de Tolentino, rogai pelas santas e benditas almas do purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua os ilumine. Amém, amém. E a pessoa que reza a São Nicolau de Tolentino, essa oração, ela alcança de fato a sua libertação, a sua salvação. Então reze com São Nicolau de Tolentino. Divulgue esse vídeo, compartilhe e até o próximo.